Foi. Muito bem. Estamos ao vivo. Vamos começar? Vamos. Nos colocando sempre na presença do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezaremos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Prosseguimos em nome do Pai. Muito bem. No ano do Nosso Senhor de 2026, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre a história do cristianismo. Aula 5 hoje. Essa aula hoje ela vai ser um pouco mais curta, até tudo meio providencial, né? Hoje vai ser um pouco mais curta. Muito bem. Vocês estão com alguma... Vocês têm por acaso alguma... Quem está aqui, né? Alguma dúvida? Já falei tanta coisa, né? 4 horas. Só não vi na última. Tá, na última aula, só para recobrar um pouco, eu falei sobre o julgamento de Cristo, né? Da farsa que foi, de tudo errado que foi. Aí eu terminei ali com ele, terminei a história dele ali. Mas a história da igreja ela continua através da sucessão apostólica, né? Então eu passei pela biografia de todos os apóstolos, né? Mostrei para onde é que cada um foi. Todos eles viajaram, né? Todos eles. Na verdade não, teve um que ficou, né? São Tiago, inclusive a gente vai rever hoje ele. São Tiago Maior ficou em Jerusalém. Mas todos eles foram para a Síria, foram para a Pérsia, foram para a Índia, para a Etiópia, chamada Abissínia, né? Todos eles foram para a Turquia, para a Grécia, para a Itália, né? São Pedro foi para Roma, São Paulo também. Então, qual é a questão? Eles usavam o Mare Nostrum, que é o mar Mediterrâneo. Todo o mar Mediterrâneo era romano. Então, eles velejavam. Não me lembro quem perguntou como é que eram as andanças deles, né? Primeiramente era o Mare Nostrum. Isso, ela perguntou. Primeiramente é o Mare Nostrum, que é o Mediterrâneo, que é gigantesco. E é a primeira vez na história que todo o Mediterrâneo ele estava sob o poder de uma só nação, que era o Império Romano. Então, aquele mar desde da Espanha, passando por tudo ali, era pacífico, não tinha piratas, por exemplo. Que existiam piratas fenícios antes, os romanos exterminaram todos eles. Claro, tu tem a dificuldade do mar ali e tal, né? O próprio São Paulo passou por virou o barco e tal, né? Naufrágio. E as estradas romanas eram praticamente perfeitas, tanto que elas existem até hoje na Europa, né? Só que tem uma coisa que o latim e o grego, ele meio que unifica o Império Romano. Todo mundo sabe o mínimo do latim. É a mesma coisa hoje que o inglês, né? Tu que vai viajar para a Europa, tu vai para a Itália, tu pode puxar o teu inglês ali para falar com o italiano, ele vai entender, né? Em Portugal, me encontrei com holandeses lá, estava falando em inglês com os caras, né? Naquela época era o latim. O latim meio que unificava um pouco a coisa, né? Só que o Império Romano é assim, eram centenas de povos diferentes que foram dominados. Então, tu tinha várias línguas diferentes. Várias mentalidades diferentes. Meio que todo mundo tinha muitos deuses, né? Isso aí era... Todo mundo tem o mesmo pensamento que nós chamamos de pensamento pagão, né? A gente meio que unifica tudo chamando de pagão. Mas aí que tá, só Israel tem o Deus único. Só Israel tem aquelas regras morais.
Então, tem uma frase que eu coloquei aqui, ó, Israel é local. Israel, quando a gente fala a cultura de Israel, a civilização de Israel, é desse tamanho. Sempre foi pequenininha. Mas e Roma é global. Roma era o mundo inteiro, né? Então, quando eles saem dali, eles começam a enfrentar modos de ver a vida, modos de se organizar completamente diferente daquela sociedade deles. Eles não passavam nem pela Samaria, que dava problema, né? Eles não saíam muito de Israel. Tinha judeus em todos esses lugares que eu falei para vocês, né? Onde o judeu ia, ele fundava uma sinagoga. O sagrado é importante para eles, né? Mas vocês podem ver que é muito para esse lado do Oriente. Então, eles não foram para Gália, por exemplo. Eles não foram para a África, lá no Marrocos, atual Marrocos, né? Porque lá não tinha judeu. Mas mesmo assim, o judaísmo ele não é prosélito. A missão deles não é se espalhar, não é te converter. Essa não é a missão deles. A missão que foi dada por Deus para eles é outra missão, né? É diferente. A gente pode não conseguir entender, né? Porque por exemplo, o Islã é prosélito. Ele se espalha, ele quer converter as pessoas, né? E o próprio cristianismo diz espalhe o evangelho, né? Mas o judaísmo não é assim que funciona com eles. Eles são fechados. Isso é a missão dada por Deus, eles são assim, né? Deus diz para eles serem assim, é uma nação separada. Muito bem. Aí, Cristo ele chega na hora certa, inclusive para o próprio Império Romano, porque aqui eu começo a tecer uma espécie de crítica ao mundo romano, o que estava acontecendo na época. Quando Cristo morreu, tinha um imperador chamado Tibérios, tá? Começa aqui a história daqueles governantes romanos, assim, que é uma coisa carnavalesca, assim, estrombólica. Porque esse Tibério, por exemplo, ele morava numa ilha fechado, ele se fechou numa ilha. E lá ele fazia todo tipo de loucura, de devassidão. Tem um pouco pode ser uma espécie de fake news da época, uma propaganda para falar mal do imperador, pode ser. Mas é aí que começam as pessoas com muito poder fazer excessos assim que vai dar depois em pessoas como Calígula. Perdeu moral. É muito, tipo, o Calígula ele era um imperador meio maluco assim, que ele nomeou o cavalo dele como senador, né? Os senadores foram a loucura com ele, né? Tipo, ele estava querendo desmoralizar o Senado. Qual era o nome dele? Calígula. Marcus Acho Tullius. que tá um pouco desenquadrado o áudio, o outro Em que ele tá apoiado, né? O Calígula era o apelido dele, né? Mas, tipo, ele tinha esse problema com os senadores, por exemplo. Ele foi lá e nomeou um cavalo como senador, tipo, um cara que não tinha nenhum respeito ao Senado. Ou depois o Nero, né? Que mandou matar a mãe, mandou matar o filho lá. Né? E esse Tibério aí, ele começou a devassidão, começou aquele ritual que eles chamavam, que era onde todo mundo se juntava para fazer, como é que é o nome? Nem me lembro o nome. Suruba, né? Suruba era um ritual religioso, né? Qual era? Suruba. Mas isso aí começa a loucura dos imperadores, né? Só que tinha um pensador romano muito tempo atrás, chamado Catão, 200 anos antes do imperador Catão, que ele dizia que o Império Romano ele vai cair por causa da devassidão. Quando eles perderem esse espírito guerreiro deles, o espírito de expansão, ele chamava de o jeito dos antepassados, né? Que é uma coisa sinistra, assim, que seria
respeitar os pais, respeitar a família, né? Umas coisas assim que, olha só o que o Catão estava defendendo. Ele diz isso aí. Se os romanos começarem a perderem isso, eles vão perder o mundo inteiro. Se eles perderem a moral deles, se eles perderem a moral, eles vão perder o mundo, né? Diz que todos os impérios acabaram assim. Exato. Tem um pensador, o Spengler, ele fala sobre isso. Se ele começa com a loucura que é o que nós estamos vendo hoje, praticamente. As virtudes, é o que está acontecendo isso. aqui. Se tu começa a perder as virtudes, a moral, o império já está no seu fim, né? E o cristianismo ele chega bem nessa época, inclusive para salvar o próprio Império Romano, né? Para relembrar desses próprios valores morais, né? Isso aí é tu conseguir fazer as ligações do que está acontecendo na época, né? Bem na época que Cristo morre, está no poder um imperador que é um dos mais loucos. Ele começa a loucura ali com ele, e aí os seus sucessores vão só piorando, né? Tanto que os imperadores bons que tiveram depois desses são esses que retornam às conquistas, a cuidar do próprio povo, a fazer estrada, hospital. Esses eram bons. Tá. Vamos voltar lá. O primeiro romano que a gente conhece, né, o Pilatos. O que aconteceu com Pilatos? Você sabe? Acho que ele se matou. Tem duas versões do que aconteceu com Pilatos. O que é certo é que ele sumiu da história. Depois de Cristo ele sumiu. Mas aí tem duas versões. A primeira versão é que ele não conseguiu conviver com aquilo que ele fez e ele acabou se matando. Essa é uma versão. Tem uma outra versão de uma igreja cristã ortodoxa, a copta, onde ele onde é dito que a esposa dele ela era uma seguidora de Cristo, né? Cláudia, né? Cláudia. Eu tinha visto essa versão. Cláudia era uma seguidora de Cristo e que ele teria se convertido. Aí, como ele se converteu, e os dois hoje são santos nessa igreja copta, igreja ortodoxa. É uma igreja que fica lá perto da Síria, ali, claro. Igreja fundada por um apóstolo, inclusive. Está em comunhão com Roma, né? É no Egito, né? Isso, no Egito, isso mesmo. Foi fundado por um apóstolo e está em comunhão com Roma, né? Quando tem a morte do Papa, vão uns bispos diferentes lá, uns caras com chapéu diferente, muito colorido. São esse pessoal copta, são ortodoxos, estão em comunhão com o Papa. Recentemente eles têm um relato de uma aparição mariana, né, no topo da... Não sei se é a catedral, na igreja deles lá. Exatamente, Maria apareceu várias vezes no Egito. Aquele do chapéu que tem um cachinho aqui assim? Não. Parece um cabelo... É bem essa... um chapéu, tinha uma cartola assim. Isso aí. Tem um chapéu meio abalado. Bonito, é diferente. A outra figura na época, que é o Herodes. Você se lembra do Herodes? Cristo não deu nem bola para ele, não falou nem um ai. E o que eu disse? Aquilo ali marcou Herodes para sempre. Ele ficou completamente desmoralizado, porque quando começam a espalhar sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição foi a coisa mais impressionante para toda aquela gente. Eu não sei o que é mais impressionante que Cristo fez. Ele reviveu gente, ele curou pessoas, né? Ele reviveu pessoas, mas a ressurreição pegou todo mundo. Era impossível não se falar dessa história por causa da ressurreição. Então, primeiro se falava sobre a ressurreição. Olha esse cara, 3 dias, né? Morreu e voltou. Isso aí pegou todo mundo. Aí quando chegou notícia no Herodes, isso aí desmoralizou. Porque aí ele tem essa consciência de que estava ali na minha frente. Eu perdi o Messias, né? Só que ele era um cara de merda também, porque ele tinha casado com a história dele é terrível, né?
Ele mata o irmão e casa com a cunhada, né? E ele tem um enteado. Esse enteado, ele é mandado para Roma. Ele é criado em Roma junto com Calígula, para vocês terem uma ideia. Olha que merda de educação. É uma boa influência. Foi criado pelo Calígula, junto com Calígula. Aí esse outro cara, que é o Herodes, ele é um Herodes também, Herodes Agripa. Ele volta de Roma e dá um golpe no Herodes. Que é o Antipas, não é? Isso. Então tu tem o Herodes Antipas, que levou um golpe e ele foi exilado para a Gália. Tipo, ele foi mandado lá para muito longe e morreu lá. Provavelmente se matou. E aí ficou o Herodes Agripa. E aí esse Herodes, ele é um cara de merda também, porque ele perseguiu os apóstolos. Ele perseguiu os apóstolos, ele foi um dos primeiros perseguidores, assim, estatais, né? Porque ele era o tetrarca ali, né? Ele era rei. Então, ele perseguiu apóstolos. Ele foi responsável pela prisão de Pedro. Quando Pedro é preso... Pedro. Quando Pedro é preso, e é o anjo que livra ele, né? Foi por causa desse Herodes aí. Mas mais para frente ele é responsável pela morte de São Tiago Maior, o Tiagão. Então, qual é o fim dele, você sabe? É terrível. Ele teria sido ferido por um anjo e morreu consumido por vermes, depois de 5 dias de agonia intensa. O que aconteceu? Ele chegou no meio do povo e ele estava vestido com uma túnica toda prateada, assim. Era uma diva, né? Aí ele fez todo mundo achando, nossa, ele é Apolo, ele é Deus. E aí, ao invés dele falar para o povo, não, eu sou apenas vosso rei, né? Ele embasou isso aí. Ele gostou disso aí. O pecado do orgulho, né? Aí é dito que ele foi para casa, passou. Aí ele teria sido uma espécie de apendicite que ele teve, né? Mas é meio da época que ele teria sido. Ele ficou 5 dias mal e morreu por causa de vermes. Ele explodiu de dentro para fora. E aí é dito que ele foi ferido por um anjo, né? Morreu pelo pecado do orgulho. Vamos deixar bem claro que ele estava ocupando um cargo que é um cargo que foi instituído pelo próprio Criador, que é o do rei de Israel. Ele poderia ser um falso rei, não era para ele estar ali, mas mesmo assim ele estava no cargo. Então, quando ele falha desse jeito, quando ele persegue apóstolo, e quando ele mesmo diz que ele é um Deus, isso é um hábito pagão, um hábito idólatra, né? Faz total sentido dentro da teologia ele ter sido ferido por um anjo e morreu e explodiu ali dentro. Muito bem. Então essas são as figuras ali do julgamento, né? Pilatos, que meio que some, ou se converte, e o Herodes, que questão política ali, vem outro, né? Tá, agora Cristo morreu, faleceu. E os apóstolos, como é que ficaram? Aí entra a cena, o famoso cenáculo, né? Onde eles se uniram para decidir o que ia ser, o que eles iam fazer, né? Pentecostes, aquela cena toda que a gente conhece. Inclusive escolher um novo membro para o apostolado, porque o Judas se matou, né? Tá, isso aqui tem uma coisa importante aqui, ó, que eu resolvi trazer para vocês, ó. Eu nunca vejo ninguém falar sobre isso. É dito que os apóstolos, eles se uniram
E eles tinham certeza que tinha que ser 12, porque Cristo escolheu 12. Só que um falhou miseravelmente, né? Então eles assim, ó, Cristo disse que era 12, então tem que ter mais um. A gente não pode continuar sem ter mais um. Então vamos escolher mais um. Só que Cristo, ele não tinha só aqueles apóstolos ali com ele. Ele tinha várias outras pessoas que estavam junto com ele, né? Inclusive as mulheres, né? Várias mulheres. Muitas mulheres, né? E outras pessoas mais jovens também, inclusive, né? Jovens que nem tu, mais velhos que nem eu, anciãos que nem eu, né? Outras pessoas, tinha de tudo ali. E aí o que aconteceu? O próprio Nicodemos, né? O próprio Nicodemos, que patrocinou todo mundo, inclusive, né? Tu já deu spoiler da aula. Tá, o Nicodemos, ele patrocinou as viagens de todos eles, de praticamente todos eles. Isso é uma coisa que a gente sabe. Nicodemos ajudou demais. O Nicodemos era qual? Ele era do Sinédrio. Eu não lembro. Eles se uniram, eles sabiam que tinha que ser alguém que estava com Cristo há muito tempo, que viu a ressurreição para dar testemunho. Tinha que ser alguém que viu a ressurreição, que estava com ele há muito tempo. E aí eles chegaram a duas pessoas. Um deles era o Matias, que foi o escolhido, né? Só que os dois eram passíveis de serem escolhidos. Aí é dito no texto que eles rezaram aquela coisa toda, mas eles não sabiam como. Então é dito no texto que eles lançaram sorte. O que é isso? Quando tu pega o texto, na última aula eu falei sobre os níveis de interpretação do texto, né? Esse lançar sorte, quando tu tá lendo ali, tu fica meio, nossa, como é que foi esse lançar sorte? Foi no palitinho? Primeira coisa dele. Escreve o teu nome aqui no papiro e escolhe aí. Fazer pedra. Tu escolhe pedra, papel, para o ímpar. Não. Esse lançar sorte aí, ó, tu sabe, Urim e Tumim. Lembra do Urim e Tumim? Tá. Quando Deus desce as leis para Moisés, para o sacerdote do templo, ele carregava uma placa com 12 pedras preciosas, cada pedra representando uma das tribos de Israel. De Efraim, que tu leste, né? De Naftali, Dan, Judá, de todos. São os 12 filhos de Jacó. E junto tinha duas pedras, uma preta e uma branca. Não é um oráculo, tá? Aquilo ali é um instrumento que o sacerdote usava para falar com Deus, tá? A gente imagina um oráculo, né? Existem vários oráculos, né? O tarô é um oráculo, as búzios que tem aqui no Brasil, nas religiões afro, é um oráculo. O Urim e Tumim não é um oráculo, é outra coisa. Parece um oráculo, né? Tem cheiro de oráculo, fede, né? Se anda como um pato, grasna como um pato, é um pato. Não é um pato, é outra coisa. Aquilo ali tinha inscrições, letras hebraicas sagradas dentro naquela pedra, e elas eram utilizadas para assuntos sobre qual direção Israel seguiria na sua história. Então era uma espécie de, olha, para tu não mandar o Moisés vir toda hora falar comigo, eu vou dar aqui para vocês o Urim e Tumim. O significado de Urim e Tumim são luzes e perfeições, né? Uma pedra preta e uma pedra branca.
Como que funcionava isso aí? Eu não sei. Quem sabe eram os sacerdotes ali. Como é que funciona, como é que era ali que funcionava, né? Isso aí é sagrado, isso aí é fechado, né? Isso aí é só a tribo, só a casa de Arão, a tribo de Levi que sabe. Os sacerdotes de Israel. Era passado de boca ouvido, né? Era passado de boca ouvido. E eles teriam usado Urim e Tumim para escolher o próximo apóstolo. Né? Então, lançar sorte, né? Os romanos lançavam sorte, né? Os romanos lançavam sorte da túnica, por exemplo. Aquilo ali é o lançar sorte mesmo, né? Escolher no palitinho quem é que vai ficar com a túnica. Isso aí o romano fez, né? Mas quando o apóstolo lança sorte, é o próprio Deus que escolhe. O próprio Criador, através de Urim e Tumim, dessas duas pedras. Isso está ao longo da Bíblia inteira, né? Não é só aqui. Tem outras partes onde aparece lançar sorte. Aí a gente já entende. Eu sei o que é lançar sorte. É Urim e Tumim. Então não foi escolhido no palitinho, né? Tem muito protestante aí que começa a falar: Cristo morreu, já começa a bagunça. Não. Eles estão bem embasados na tradição, né? Aí vem como que escolheram Matias, né? Foi o quê? Foi eles usam muito, né? Foi suborno? Não. A coisa é mais profunda, é mais sagrada do que a gente imagina, tá? Aí tem outra coisa que falam sobre essa época, é que, avançando um pouquinho nos anos, em Jerusalém, digamos que existiam 500 pessoas já dentro do cristianismo, tá? Convivendo juntos, né? E todas, aonde eles iam, eles moravam um tempo, fundavam comunidades, né? Essas comunidades eram pequenas. Aí começa um pouco do conceito da comunhão, que é repartir o pão, repartir a roupa, né? Aí vem uns filhos da puta aí, vem uns filhos da puta falando sobre como o verdadeiro comunismo, né? Tá, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Comunismo não tem nada a ver sobre fome, tá? Sobre tirar a fome das pessoas. O comunismo, o maior criador de morte por fome na história. Sim. Né? Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, como é que funciona dentro do sistema deles ali? Tu tem é o Estado que vem com a força policial, tira a tua propriedade privada. Não, é pelo princípio, tira a propriedade privada. Tira a propriedade privada. Isso no catolicismo é uma coisa defendida pelo cristianismo. É o direito à propriedade privada. Isso, é completamente o contrário. É o contrário. É o contrário. Então, o comunismo, o Estado vem com a força policial, tira a tua propriedade privada e ele vai fazer com aquilo ali o que ele quiser. E é sempre corrupção, é sempre maldade, né? E é sempre para uma casta de oligarcas que sempre teve em todos os regimes comunistas. Teve na União Soviética, na Romênia, na Bulgária, em tudo que é canto. Sempre tem uma casta que ganha mais do que todo mundo. E bem pequena. Bem curtinha, bem pequenininha, né? Os amigos do rei. Só. Os amigos do rei. O cristianismo não tem nada a ver com isso. É por livre-arbítrio. Tu ajuda se tu quiser. E não tem religião. Sim, o comunista é ateu, né? Mas na questão no cristianismo, nessa época, de dividir o pão, ninguém te forçava a nada, né? Ninguém te forçava a doar as roupas, a doar o pão. As pessoas faziam porque queriam, né? Aí inclusive tem em Atos lá, que vai lá e ele quer doar, mas ele quer doar para subir na hierarquia da igreja.
E aí o Pedro vai lá e dá um sacode nele. O que tu fez... E ele ainda pergunta por que tu deixou Satanás te convencer a fazer isso, né? Porque aquela doação que ele estava fazendo era uma doação falsa. Era uma doação egoísta. Suborno. Era uma compra quase. Era uma compra praticamente, né? Subornar. Era um suborno. Então o cristianismo, essa coisa da comunhão ali de comunidade, né? Comunhão no sentido de comunidade, de viver junto. Isso é uma coisa que existia no tempo na escola de profetas, nos alunos de Abraão, que eram os grupos. Então assim, Abraão ele teve muitos alunos, e os profetas na época de Israel eles tinham uma escola, né? Então fazer conta que eu sou um profeta, uma espécie de profeta aqui, ou um desses patriarcas. Vocês são os meus alunos, tá? Vocês podem contar comigo. E eu sei que posso contar com vocês. Entendeu? Então é meu aluno. Então, tu tá passando fome, tu vai vir falar comigo. E eu posso confiar em ti, que se eu passar por alguma dificuldade, eu posso ir até ti. Eu confio em ti e tu confia em mim. Isso sempre existiu dentro da história de Israel. Sempre existiu. E naquela época estava perdida. Naquela época eles tinham esquecido disso aí. Tanto que tem vários profetas que de vez em quando eles sempre voltam. Não esqueçam das viúvas, não esqueçam dos órfãos, não esqueçam das crianças, né? Cuidem das crianças, dos pequenininhos, né? Mas lá atrás, na época de Moisés, na época de José, um cuidava do outro. E aí o cristianismo pega isso aí e ele resgata isso aí. Esse negócio de você pode confiar em mim e eu posso confiar em ti, né? A gente está falando aqui no mundo romano. No mundo romano, cada um tem uma adaga querendo furar a barriga do outro. Entendeu? E é literal o negócio, né? César morreu com 30 e tantas facadas. No mundo romano é um querendo puxar o tapete do outro, né? Mas no mundo de Israel é diferente. É um ajudando o outro. Tem que ser assim, né? Apóstolo significa missionário. Apóstolo é o termo grego. E missionário é um termo latino, né? Em latim. Apóstolos, que é grego, e missionário, missios, que é missão, né? Fazer alguma coisa, ir fazer alguma coisa. Então, meio que o significado de apóstolo é a mesma coisa que missionário, alguém que vai fazer uma missão. Mas nessa época o cristianismo ele era chamado de o caminho, porque Cristo falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então eles meio que eles não se diziam cristãos ou alguma coisa do tipo, eles eram judeus. Eles eram judeus que viram o Messias. Então meio que nessa época o cristianismo, o caminho, né, ele não era uma coisa separada. Ele era o próprio judaísmo. E eles entendiam que, primeiramente, nós somos judeus, esperando o Messias. Ele veio pra gente, veio pra nós, né? Alguns achavam que era só para nós, que é a questão petrina e paulina, né? Depois Paulo diz que eles chegam à conclusão que é para que o Messias é para o mundo inteiro, Cristo é para o mundo inteiro, né? Mas existia essa divisão, assim, o Messias ele veio só para nós, ele veio para o mundo inteiro. Durante muito tempo
até pelo menos até o segundo século, tinha mais cristão judeu do que gentil. Porque o Paulo estava fazendo missão. E ele pregava para quem não era judeu, é o chamado gentil. Mas tu tinha outros 12 apóstolos pregando só para judeus. Eles meio que não pregavam para os gentios. Então tu tinha mais judeu aceitando o cristianismo. Por que os judeus não aceitaram? Claro que aceitaram. Aceitaram durante séculos, inclusive. Quem não aceitou foi aquela turma lá que estava ganhando com o Império, né? As víboras que não deveriam estar lá. Aqueles sacerdotes, eles não deveriam estar lá. Eles não eram da linhagem de Arão. Eles eram praticamente falsos sacerdotes. Eles não deveriam estar lá. Anás e Caifás, né? Mas durante muito tempo, os primeiros cristãos, eles eram judeus. Judeu. Então, o caminho, ele foi meio que entendido como uma espécie de reforma dentro do judaísmo. Mas não no sentido de reforma protestante, né? No sentido de agora é um novo capítulo dentro da história de Israel. O Messias chegou. Começa o judaísmo 2.0. Uma nova versão. Agora nós podemos ser prosélitos. A gente precisa espalhar que o Messias veio, caminhou entre nós, né? E durante um bom tempo eles também ficaram nessa questão. O gentio que se converte, ele precisa fazer toda aquele apanhado de leis, por exemplo, a circuncisão. Ele precisa comer comida que não é lixo, né? Comida kasher. A comida kasher, que é o que o judeu come, é a comida sagrada, a comida separada, né? Tem o treife, que é lixo, porco, camarão, e tem a kasher, que é a comida pura. Peixe de couro também, treife. Tem várias nuances assim. Que aquilo ali, de novo, não tem nada, não é só porque o porco é um animal imundo, e o camarão também, e o corvo, e o abutre, e a serpente, não é só isso. Tem outros níveis de interpretação sobre isso aí também. Não vou me aprofundar sobre isso, mas Pedro tem um sonho, né? A questão do lençol. Ele tem um sonho onde está todos esses animais que ele considera que é lixo, ele não pode comer. E é o próprio Criador que fala para ele, né? Não é Cristo, por exemplo. Cristo apareceu para São Paulo, mas foi o próprio Deus Pai que apareceu para São Pedro, dizendo: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça de tudo isso. Então é por isso que nós podemos comer, porque nós estamos ligados espiritualmente a Pedro. Então aquilo ali não foi somente para o Pedro. Não foi só o Pedro que chegou no nível espiritual onde ele pode comer qualquer coisa. É para os filhos dele também. Filho no sentido espiritual, tipo nós. Mas durante muito tempo ficou essa coisa de o que nós somos agora, né? Mas o fato é isso. Os primeiros, e durante muito tempo, os primeiros convertidos, eles eram todos judeus. O judaísmo não estava aceitando. Eles iam nas sinagogas e faziam uma festa, né? Todo mundo se convertia. Mas por que tinha às vezes problemas? E por que eles eram perseguidos, né? Porque tu tinha os sacerdotes nas sinagogas, que não era a linhagem correta, de novo, né?
não era a linhagem correta dos sacerdotes, é a casa de Arão e a tribo de Levi. Esses sacerdotes aí é muito provável que eles eram todos idumeus, aqueles idólatras que eu expliquei para vocês, né, que estavam no poder. E ali esses caras chamavam os romanos para expulsar os apóstolos E aí entra uma questão, a primeira questão teológica entre os apóstolos e os sacerdotes das sinagogas, que é a questão do Messias. A única briga teológica que existia ali entre eles era sobre a natureza do Messias. Enquanto o apóstolo dizia, o Messias veio, caminhou entre nós, morreu, ressuscitou, né? Os judeus diziam, os sacerdotes no caso, não é os judeus, né? Porque os judeus estavam aceitando, mas os sacerdotes diziam que não, que o Messias não veio. Então eu preciso falar um pouco aqui, eu preciso entrar um pouquinho sobre o termo Messias. Isso aqui é muito importante. Existem duas manifestações do Messias. Vários profetas falam sobre o Messias, né? A gente conhece, a gente lê na Bíblia, lê na missa, né? Isaías fala, Daniel fala, os quatro grandes falam, né? Todos eles estão falando sobre o Messias, né? Ontem, por exemplo, o Zacarias falou da entrada triunfal, né? O Zacarias falou, exatamente, o Zacarias, nós lemos na missa ontem, né? Zacarias falou que entrava num jumento, filho de jumento, não sei o que, aquela coisa toda ali, a profecia que se cumpriu, né? Tu tem duas manifestações do Messias. Eu não vou exatamente entrar muito sobre o que é esse Messias, né? Mas tu tem duas manifestações dessa força espiritual. Quando tu separa, eu fiz isso várias vezes. Eu separei todas as vezes onde um profeta está falando sobre o Messias. Uma hora, o profeta está falando sobre é um Messias que irá sofrer, que irá ser traído. É um Messias humilde que ele não entra num cavalo branco, ele entra numa jumenta, por exemplo. Esse é o Messias sofredor. Esse Messias, ele é chamado de filho de José. É o Mashiach ben Yosef, ou o Messias filho de José. Não o José, sim, Cristo tinha o pai humano dele era José, né? Sim. Mas o José do Egito. José do Egito, ele sofreu a vida inteira dele, né? Uhum. Eu imagino José um guri que nem tu, assim, ó, né? Ele era jovem, inclusive, quando ele foi para o Egito, sofreu aquele tempo todo. Vendido pelos irmãos, escravo no Egito, sofreu no Egito um bom tempo, né? Uhum. Então a vida do José do Egito foi praticamente condenado por um crime que não cometeu. Condenado por um crime que não cometeu, só sofrimento, né? Esse cara ele sofreu muito. Depois tem a reviravolta, né? O plano de Deus, que é perfeito. Mas eles entendiam assim, ó. O primeiro é um Messias sofredor. Ele é ligado a José. Depois vem o Messias guerreiro. Essas são as profecias de glória. As profecias de glória, quando o Messias vem e é aquela luz toda, né? Aí eles chamam de Messias filho de Davi. Davi, o rei Davi. O rei Davi nunca perdeu uma batalha. São as duas figuras que nunca perderam uma batalha na vida. O rei Davi e o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha. E Davi, um homem de Deus, tinha Deus com ele também, nunca perdeu uma batalha. E era assim que eles
era a principal questão ali para eles. O Messias, ele veio ou ele não veio? Não, ele veio. Primeira manifestação dele. E ele virá de novo. Então o negócio que é o seguinte, para o cristão, o Messias já veio e vai voltar, né? Enquanto o judeu diz não. O judeu de hoje, ele diz não veio, mas virá. Então o judaísmo, ele diz que é só uma manifestação. A diferença. No fim das contas, é o mesmo. Tanto eu quanto meu amigo Estevão, que é judeu, se bem que ele se converteu ao catolicismo, mas a família dele, que eles são judeus, né? Eu e ele, a gente está esperando assim, a manifestação do Messias, não estamos? Que é Cristo Rei. Cristo Rei, exatamente, coisa que vai ser um curso futuro do oceano, né, sobre o Cristo Rei. A segunda vinda de Cristo, a parousia, né? Então, isso é uma coisa, deixar bem claro aqui, ainda era judaísmo, eles ainda não tinham entendimento de que era para o mundo inteiro, tá? Na próxima aula, eu já estou acabando, na próxima aula eu vou falar sobre o primeiro concílio de Jerusalém, que foi quando todos os anciãos do cristianismo se uniram e decidiram se os gentios precisavam se converter ao judaísmo. O final foi que não precisavam, né? E aí depois, na próxima aula, eu vou falar sobre a queda do segundo templo, o templo de Jerusalém, que os romanos destruíram, né? Esses dois eventos foram vitais para entender essa separação entre o caminho, a seita do caminho, né? O caminho, que é o cristianismo, e o judaísmo. E esses dois eventos foram, agora cada um vai andar para um lado, porque a principal questão, que é a natureza do Messias, né? Sobre o Mashiach, a gente não consegue, não está fechando, então vai cada um para um lado, né? O judeu não é prosélito, essa não é a missão dele. Ele tá seguindo o próprio Criador na Torá. O Moisés escreve que a missão deles é diferente. Eles são uma nação separada do mundo inteiro, eles têm uma missão diferente. Mas Cristo vai lá e fala para os apóstolos: ide fazer prosélitos, ide espalhar, levai a boa notícia para o mundo inteiro. Então é o próprio Deus Filho que também está falando para eles ali. Então os dois, quem está errado na história? Ninguém. Cada um está seguindo o que o próprio Criador falou, né? E diz que no final dos tempos haverá uma conversão em massa, né? Do povo judeu, do povo judaico. Isso é uma coisa quase lógica, porque sim, o Cristo vai chegar como Cristo Rei, e eles entenderão que será aquele Messias esperado por eles, guerreiro em glória. E aí que a gente vai terminar essa questão teológica, né? É uma coisa muito lógica isso, inclusive. Muito bem, então hoje é isso. Agradeço a todos. Vamos terminar.